Pode ser que para você pareça que a diferença entre esse corte e esse corte não seja lá tão grande em relação à técnica, em relação ao que de fato ele precisa expressar enquanto desenho técnico que é. No entanto, quando a gente percebe que a gente tem a possibilidade de ter um desenho completo com informações que dão mais vida para os nossos projetos e que tornam eles mais claros, é muito direcional que a gente busque por esses resultados, porque assim a gente consegue ter mais sucesso com certeza e expressar melhor as nossas ideias para públicos que não necessariamente estão correlacionados com a área da arquitetura. Por isso, hoje eu vou mostrar para vocês uma forma de criar esses cortes aproximados, que poderia ser algo levado para um detalhamento de corte ou então de fachada, uma wall section, como eu já falei um pouco aqui, mas se vocês quiserem falo um pouco mais, porque eu acho que é um desenho bem completo, bem interessante. E eu vou mostrar dessa vez como fazer isso usando o sketchbook, ou seja, como você pode fazer isso em um mobile, um aplicativo no seu celular enquanto você estiver em qualquer lugar, numa fila de um banco, num momento de espera, enfim, não há desculpa, a gente pode fazer boas representações em qualquer situação hoje em dia. E é isso que eu gosto de mostrar aqui, porque eu sei que nem sempre a gente tem o tempo hábil, eu sei que nem sempre a gente tem a ferramenta ou a possibilidade de adquirir uma licença que é muito onerosa, ou uma máquina que também vai onerar no nosso orçamento. Então, a ideia aqui do canal é trazer essas possibilidades paralelas que vão te auxiliar até certo ponto e que você pode futuramente vir a adquirir os outros meios que são mais direcionais e que tá tudo certo. A gente pode sempre explorar. Saber nunca é demais. Então, quando você tem possibilidades a mais, quando você conhece um software a mais, igual essa semana eu tava postando lá no Instagram sobre softwares GIS. Eu não sei se vocês mexem, inclusive me contem aqui nos comentários se vocês gostariam de ver. Mas é outra habilidade que a gente às vezes não tem direcionamento na faculdade a primeiro momento e que depois assim a gente pode vir a buscar para construção de mapas. Eu vejo que vocês gostam bastante desse conteúdo aqui, então vou trazer mais conteúdo de mapa, mas enfim, o que eu queria dizer é que explorar novas possibilidades nunca vai ser demais, então eu vou sempre trazer isso aqui para vocês. E aí vamos lá. Eu vou apagar essa camada que já é a imagem pronta do nosso corte e vou mostrar para vocês como foi a base desse elemento. Vou fechar aqui também só para a gente ter uma visão mais objetiva do nosso corte. Então esse aqui, primeiramente, é um projeto que eu desenvolvi no 5º período acadêmico e era um projeto de torre comercial com estúdios e ficava bem central na cidade. E ele tinha que ter um aproveitamento máximo. Então, tipo assim, é um prédio super alto que não necessariamente eu projetaria se fosse por uma questão apenas de projeto, mas como tinha a questão de aproveitar o coeficiente máximo e como era permitido legalmente, então foi o resultado a que nós chegamos. Enfim, então aqui a gente tem uma parte baixa, eu vou explicar o que são cada um desses elementos para que a gente possa só se localizar. Então essa parte onde estão os carros é uma garagem que fica no subsolo, um estacionamento, e aí aqui a gente tem no térreo, um térreo livre, é uma questão que eu falei no último vídeo, quando a gente fala do modernismo, e que de certa forma eu trouxe em muitos projetos acadêmicos quando eu paro para pensar, acho que por conta dessa ideia de realmente aproveitar esse térreo, porque nem sempre a gente tem grandes áreas possíveis passíveis também, né, de aproveitamento. Às vezes a gente tem terrenos menores, então utilizar esse térreo é uma possibilidade, uma estratégia muito boa. E aí aqui a gente tem uma escada bem grande, e ela é grande e aberta assim, ela também se rebate do outro lado da torre, porque a ideia é que ela funcionasse como uma arquibancada, né, como de fato foi. E aí também seria um local de permanência. E aí a partir disso a gente começa com as salas comerciais, que são esses pavimentos que vocês estão vendo. O primeiro, ele é mais alto porque ele abriga uma área de loja, alguma coisa nesse sentido, então ele destoa no pé direito, mas os demais vão se repetir com esse pé direito básico. E aí a primeira coisa que eu fiz é entender que quando eu falo de representação gráfica aqui, a gente precisa ter um foco, sabe? Fazer um direcionamento. Por quê? Às vezes a gente vem com muita informação e muita informação não necessariamente é o melhor. Então, direcionamento é você entender o seu fluxo de trabalho, e o meu fluxo quase sempre,
É claro que varia de projeto para projeto, dos projetos que eu pego para fazer representação gráfica ou dos meus próprios projetos, mas é entender paredes, entender depois qual que vai ser o meu background no sentido da edificação, então revestimentos, vidros e afins. Depois eu vou partir para entender como que eu vou humanizar esse processo, se eu vou humanizar, se tem necessidade ou não, para depois então eu vir com background e afins quando necessário. Nesse caso não tem, porque era uma aproximação. Então ela poderia ser colocada junto a uma folha com algum detalhamento. Inclusive, eu vou pensar até em fazer isso para exemplificar e deixar na thumb desse vídeo. Então vocês vão escutar isso aqui e depois vocês vão entender melhor quando estiver lá. E aí vamos lá. Primeira coisa então, como eu disse, vou criar as paredes. Para fazer isso, aqui no Sketchbook a gente tem uma maravilhosa ferramenta de seleção. Vou até mostrar o caminho. Vocês vão vir aqui nesse ícone, que são esses 9 quadradinhos, que são as ferramentas. Vocês vão vir em seleção. E aqui em seleção, a gente tá no retângulo, mas a gente tem outras formas. A gente tem o laço e a gente tem a varinha mágica, que eu já mostrei em outros programas e que eu utilizo com maior frequência. Para fazer isso, uma coisa importante é que vocês aproximem essa imagem, porque pode ser que ela esteja pequena. Então, vocês só puxem, deem um zoom e vão clicando mesmo com a varinha. Se você utiliza outros aparelhos, como tablets, eu acredito que esse processo seja até mais tranquilo. Então, é isso, é só selecionar tudo. Aí, deixa eu fechar, porque fica pedindo assim pra mexer na camada. Depois você vai vir aqui em preenchimento e vai selecionar aqui como que você quer preencher. Como o meu não tem nada selecionado, não tá aparecendo. Mas vamos lá, deixa eu exemplificar até pra ficar mais claro pra vocês. Suponhamos que a gente queira preencher aquela parte ali. Então, depois a gente vai vir aqui em preenchimento e a gente vai clicar pra poder... Peraí que eu vou ter que criar uma camadinha. Eu vou vir aqui, eu vou selecionar esse mais, que é adicionar camada. E aí nessa camada eu vou selecionar o preenchimento. E aí, como aqui já tá no preenchimento sólido, é só clicar na área que eu selecionei. Se vocês quiserem fazer um preenchimento degradê ou alguma outra coisa assim, vocês podem clicar e depois vocês podem também fazer todo esse controle. Eu acho bem bacana, bem mais simples do que muitos outros. Por exemplo, se fosse esse tipo aqui, vamos voltar, selecionar esse radial. O radial eu acho que vai ser um dos mais legais, assim, da gente poder controlar. Mas basicamente esse é o processo, é bem simples. E aí eu fiz isso para todas as paredes e vou mostrar para vocês que eu também fiz isso para todas as portas. E aí eu não vou repetir o modo de fazer esse processo para que o vídeo ele não fique tão grande. Aí aqui vocês percebam que ficou selecionado, então a gente tem que vir aqui, correr um pouquinho e vir nesse quadradinho retângulo com X para desmarcar a nossa seleção, para não dar problemas nas nossas outras edições. Então, feito isso, eu passei para o próximo passo, como eu disse, que é pensar no background do prédio. Então eu preenchi, escolhi uma cor alaranjada, porque era uma cor que eu queria utilizar no momento, não teve um porquê maior do que esse não. É por conta da própria dinâmica do que eu estou apresentando aqui para vocês, que é uma utilização do nosso pack de calungas. Inclusive, se vocês tiverem interesse, corram lá no nosso site para adquirir, porque tá com uma promoção super bacana e que eu tenho certeza que vocês vão adorar utilizar cada um desses packs. Tem tanto calungas quanto pincéis, e aí variado, né? De pessoas com roupas casuais, de pessoas com outros estilos e de animais e vegetação. E aí depois de fazer isso, que foi o mesmo processo, selecionar com varinha e pintar, eu trabalhei nesse caso, nessa camada, como vocês podem ver, com opacidade. E aí como que faz isso? Vocês vão selecionar aqui, aí se não aparecer no primeiro, vocês dão mais um clique e aí aqui, ó, vai aparecer várias ferramentas que vocês podem utilizar. Eu já mostrei em algum outro vídeo como a possibilidade de fazer ajuste de equilíbrio de cor, a HSL, enfim. Mas aqui o que a gente vai fazer é correr aqui na opacidade e aí a gente vai colocar de acordo com o que a gente desejar. Então eu coloquei 25%. E aí é isso, aí depois vocês podem sair. Eu vou fazer o seguinte, excluir essas camadas que eu fui criando, inclusive ensinando também a fazer isso. Vocês vão fazer o mesmo processo, clicar uma ou duas vezes até aparecer essa aba e vem aqui em excluir, e aí tá feito. Beleza, depois de fazer isso, a gente veio pro background, que seria a parede.
como aqui eu tô trabalhando em algo aproximado, eu optei por trabalhar com um fundo total. Então eu carreguei uma imagem aqui e aí só redimensionei ela e mexi na opacidade, que é o processo que eu mostrei anteriormente. E aí como faz isso? Vamos lá. Para carregar a imagem, de modo geral, as ferramentas aí, bom, e aí para carregar a imagem, vocês vão vir aqui nesse quadradinho e aí aqui tem uma opção de importar imagem, e vocês vão clicar nela, vai aparecer esse conjunto de ferramentas, vocês vão vir no primeiro, e aí vocês vão selecionar a imagem que vocês querem, que eu não vou fazer porque já é um processo que eu fiz, vou dar um OK para sair disso. E aí é só redimensionar mesmo e mexer com a opacidade. Depois disso, eu optei por colocar mais um background, mais uma textura, porque eu queria que ficasse algo bem completo. Inclusive, textura é um elemento que eu gosto bastante de utilizar e que eu sempre vou indicar que vocês também façam, porque eu acho que realmente assim traz maior clareza. Então, se esse é o seu objetivo, pensa nessa possibilidade para o seu projeto. E aí depois eu fui pensar na humanização. Humanização aqui que foi constituída do nosso pack. Então tudo que eu vou mostrar aqui tá lá no nosso pack. Se você adquirir, você vai ter acesso. E aí basicamente eu comecei a entender como eu colocaria pessoas, algumas pessoas, e eu fui mesclando isso com vegetações. Então eu selecionei o mesmo processo de importar a imagem que eu mostrei, aí eu só redimensionei. Para redimensionar é só... vocês vão ver que quando vocês pegarem uma imagem, vocês vão ter essa possibilidade. É só trabalhar como pinça no celular e aí vocês vão colocar no tamanho coerente. Aí eu referenciei aqui em alguma porta e deixei a primeira calunga representada naquela sacada, na varanda.